do Direitos Humanos e Cidadania fará o seu pronunciamento de encerramento. Estou respondendo todas as perguntas que foi para a mesa, viu? Tá Agora bom, é com você. Pode deixar. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, senador Paulo Paim, pela oportunidade. Eu vou responder aqui, vou tentar responder a maioria das perguntas, ou pelo menos abarcar todos os temas que aqui foram colocados. Começo pela senadora Damares. Senadora Damares, a senhora falou em compaixão. Esse é um sentimento que também quero nutrir pelas pessoas, por todas elas, não importa o que elas façam. Eu quero também ter compaixão pela senhora. É um exercício que eu faço todos os dias, quando adentro o ministério, mas que a compaixão não seja sinônimo de impunidade. A compaixão não será sinônimo de responsabilidade. E tudo aquilo que será feito a partir do julgamento dos nossos atos não será da minha responsabilidade, será da responsabilidade, obviamente, das instituições políticas e do Poder Judiciário. E que nós possamos, na nossa mútua compaixão, não fugir das nossas responsabilidades, que virão no momento certo. A senhora pode ter certeza disso. Nesse sentido, a senhora falou sobre o fato de eu falar sobre a criação de grupos, usar verbos infinitivos, né? Ou até mesmo do futuro, para tratar dessas questões. Isso se deve a um ponto muito importante, e se a senhora gosta de números, de trocar informações concretas, essa é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, como professor que sou. Eu gosto de trocar números, informações e dados, e eu estou absolutamente pronto para fazer isso a hora que a senhora quiser. Então, é nesse sentido que eu digo e reafirmo tudo aquilo que os meus assessores, que são da mais alta competência e que também são moralmente inatacáveis, eu vou dizer uma coisa, eu reafirmo tudo aquilo que eles têm dito. Aliás, porque não são só os meus assessores que têm dito, são as decisões do Supremo Tribunal Federal, que decidiram pela inconstitucionalidade dos atos que destruíram os mecanismos, por exemplo, como o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, os que consideraram também o tratamento que foi dado aos conselhos, que eu reafirmo aqui, que foram dizimados e destruídos. Eu reafirmo que os conselhos foram dizimados e destruídos e senador, se atentou contra a participação popular no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu posso dizer isso abertamente, estou disposto a travar qualquer tipo de discussão para que nós possamos apresentar esses números. A senhora gosta de números concretos? É assim que eu trabalho, com ciência. Eu gosto de ciência. Eu não gosto de negacionismo. Eu gosto de ciência calcada em boa filosofia, que é assim que se faz ciência em nome das pessoas, em nome dos seres humanos, para proteger as pessoas. Mas eu gosto de ciência. Então a senhora falou de números concretos. Bom, primeira coisa que eu acho que é um ato muito concreto, que acho que foi um dos primeiros atos, se não o primeiro ato do presidente Lula, sabe qual foi? Foi reconstituir todos os conselhos de participação popular que foram destruídos pela gestão anterior. Foi isso que ele fez. Primeira coisa que ele fez. E nesse sentido, tem algumas coisas importantes aqui. Nós tivemos que suplementar orçamentariamente os conselhos, porque uma das formas de destruir conselho é justamente destruir o orçamento dos conselhos. Então, a senhora quer número concreto? Nós tivemos que suplementar em 4 milhões de reais os conselhos para que eles pudessem funcionar, porque eles não tinham como funcionar com o orçamento que foi deixado. Para 3 programas do Ministério, nós temos uma suplementação de 51 milhões de reais, coisa que eles não podiam funcionar. A senhora quer número? Vamos falar de número, então. Programas para defensores, defensores de direitos humanos, fomos de 9 para 3 milhões. Para 23 milhões, perdão. E o programa Provita, de 11 para 28 milhões. Isso é ação concreta. Ou seja, não é ficar fazendo live,
não é ficar fazendo agito. É a gente reconstruir o direito administrativo e as questões orçamentárias do Ministério. Isso é gestão. É assim que eu entendo, pelo menos, ministra, senadora. Conselhos tutelares. Conselhos tutelares, estamos falando de futuro, porque reconstruir o que foi destruído leva tempo, né? E, nesse sentido, nós vamos ter que entregar, e vamos entregar, 5,5 milhões de veículos para os conselhos tutelares. Só o Estado de Minas Gerais vai receber 92 veículos dos conselhos tutelares. Nós vamos entregar esses veículos. Tá? Nós tivemos 2.285 pessoas, de janeiro a março, formadas nos cursos da Escola Nacional de Criança e Adolescente. Nós estamos trabalhando muito nesses últimos 3 meses. Muito, muito. Mais do que a senhora pode imaginar. Em relação à comissão de anistia, nós não estamos aqui para, em nome da compaixão, não estamos aqui para ser hipócrita. Nós sabemos muito bem o que o governo anterior pensava sobre as políticas de memória, verdade, justiça e não repetição. Nós sabemos muito bem que o presidente anterior gostava de ditadura, que ele louvava torturadores. Então não é nenhum tipo de não é nenhuma novidade que ele não gostava da Comissão de Anistia e nem da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos. Porque, senador, não é questão da gente gostar ou não, sabe por quê? Isso é mandamento legal e constitucional. Eu sou professor de Direito. Legal e constitucional. Não é que eu não gosto. Eu posso não gostar da Comissão de Anistia, mas sabe o que vai acontecer? Se ela não for recomposta, o Ministério Público Federal vai entrar com uma ação e vai mandar reconstituir a Comissão de Anistia. Porque o último ato do Presidente da República, 30 dias antes de encerrar o seu mandato, né, o seu triste mandato, foi justamente fazer o quê? Encerrar a Comissão de Anistia de maneira indevida, sem que ela terminasse seus trabalhos. Foi isso. Então, nesse sentido, vamos lá, Comissão de Anistia, não, Comissão de Mortos e Desaparecidos, perdão, Comissão de Anistia. Como é que funcionava a Comissão de Anistia? Vamos falar aqui, tem muita gente aqui que sabe, que acompanhou, que trabalhou. Tivemos decisões julgadas pelos conselhos anteriores que não foram publicadas. Olha só. Nós tivemos um encerramento da possibilidade de revisão pelo Conselho, indeferimento de requerimentos quando havia prova cabal que houve perseguição e não havia oportunidade de fala dos requerentes. Ou seja, não era uma comissão de anistia. Era uma pantomima, era um arremedo de comissão de anistia. E falo isso com muita tranquilidade. Porque ela não funcionava como deveria funcionar, essa comissão. Tá? Sobre a retirada no consenso, do consenso de Genebra, que, aliás, eu preciso dizer o seguinte, a retirada do consenso de Genebra não foi uma decisão apenas e tão somente, embora apoiada amplamente, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Foi uma decisão do Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o Ministério da Saúde. Sabe por quê? Porque esse consenso de Genebra, e olha só que eu acho tão curioso que se fale sobre ditaduras e democracias, né? Veja só quem apoia de maneira muito viva o Conselho de Genebra. A Arábia Saudita, Hungria. Olha só os apoiadores do Conselho de Genebra. Olha só como a democracia ela pode ser utilizada também como subterfúgio para aqueles que, na verdade, não gostam nem um pouco de democracia. Agora é o seguinte, o que significa se manter no Conselho de Genebra? Significa, senador, significa afrontar a lei brasileira. É querer fazer com que esse consenso de Genebra se sobreponha àquilo que a lei determina e àquilo que a lei diz que é possível fazer, olhando para as possibilidades que a lei prevê do chamado aborto legal. É uma tentativa de se sobrepor, sabe o que é o parlamento brasileiro? De se sobrepor à Constituição, se sobrepor à soberania popular, fazer com que uma pauta importada
possa se sobrepor à vontade do povo brasileiro. É isso que significa. Sabe o que significa a manutenção do Brasil nesse pacto? Sabe o que significa? É permitir que mais crianças de 10 anos, vítimas de violência sexual, sejam impedidas de abortar. Não é? É isso. É promover a humilhação de crianças. Olha só, eu não considero que seja algo consentando com os direitos humanos fazer o que se fez com uma criança de 10 anos que foi vítima de estupro. Eu acho... Não falei da senhora. O que se fez? O que se fez? Faça a gentileza de não interromper para que o que se possa fez? Discorrer sobre o tema. Senador, eu sou muito cuidadoso nas minhas declarações, viu? Muito cuidadoso. A senhora pode ter certeza disso. O que se fez e foi feito isso? É isso que o Consenso de Genebra permite. O alongamento do sofrimento, da dor das famílias, das mães. Ou seja, não há nenhum interesse em relação à criança, ao sofrimento das pessoas. É só para trazer para o Brasil uma pauta autoritária que viola o direito das mulheres e que não permite que as pessoas vivam livremente as suas vidas, as suas sexualidades. É para isso. Ou seja, o Consenso de Genebra é uma forma de violação dos direitos humanos trazida como uma pauta de direitos humanos. Isso é um contrabando intelectual e teórico que a gente não pode aceitar. E eu, como ministro dos Direitos Humanos do Brasil, eu não vou compactuar com esse tipo de coisa. Eu não vou compactuar com esse tipo de coisa. Agora, eu gostaria, depois que foram dados também alguns números sobre queda, né, na morte de crianças, assassinato de crianças, eu gosto muito de estudos. Eu gostaria de ver estudos que mostram a relação de causalidade entre as políticas do governo e essas diminuições. E que não são outros tipos de políticas setoriais, de estados e municípios. Quero que haja uma vinculação disso com as políticas do governo. Né? E, particularmente, do antigo Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, da Família e dos Direitos Humanos. Pois bem, outras perguntas que foram feitas, vamos ver. O senador Girão falou a respeito da posição do governo Lula em relação à política internacional. Senador Girão, eu quero aqui dizer o seguinte, apesar das nossas divergências, eu considero que o senhor é um homem muito preparado, inteligente. Considero mesmo. Né? Senão não estaria onde está. Portanto, para mim não é aceitável, não sei pelas estratégias da política, e faz parte do jogo, senador, que o senhor não tenha lido, de fato, o que disse o presidente da República. Dizendo que o presidente da República não condena a guerra e não condena a Ucrânia. O presidente falou isso mais de uma vez. Inclusive, na minha frente, porque eu estava junto com ele, na cimeira, no encontro com os portugueses dentro da Assembleia Portuguesa, em que o presidente falou com todas as letras. Ele disse: o Brasil condena a violação da integridade territorial da Ucrânia. O Brasil condena essa guerra. O que o presidente disse palavras do presidente: a paz, ela tem que ser pedida por aqueles que estão fora do conflito. Essa guerra não aproveita ninguém. Essa guerra é uma guerra com contornos globais que a todos nós vai atingir. Então é preciso que nós lutemos pela paz e não pela continuidade da guerra. Foi isso que ele disse. E é por isso, e assim se faz política externa. Chamando as pessoas para conversar, para dialogar, condenando violações. Então, mais uma vez, né? Ou seja, me parece que há houve vamos dizer assim, uma apreciação seletiva, né, daquilo que disse o presidente da República, porque me parece que em relação, vamos lá, em 21 de março, a diplomacia brasileira, Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, sob o comando do presidente da República,
E 21 de março desse ano, a diplomacia brasileira diz o seguinte: manifesto a preocupação com os direitos humanos na Venezuela, isso é a intenção, e manifestou a intenção de contribuir para um caminho democrático. Essa declaração ela foi dada pelo ministro André Simas durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O senador Girão. Então não é verdade. O senhor está mal informado, com todo respeito. Outra coisa, sobre a Nicarágua. Eu estive com ele. Agora, acabei de voltar de Genebra, onde o Brasil foi se manifestar sobre um relatório sobre tortura sistemática, que é uma preocupação, com todo respeito, que eu não vejo em tantos parlamentares, né? Preocupação com a tortura que é sistemática no Brasil. Então vamos lá? O que disse o embaixador Tovar da Silva Nunes? Ele afirmou assim: o país está aberto a receber nicaragüenses. Isso é política de direitos humanos. Que perderam sua nacionalidade. Reafirmou o comprometimento humanitário à proteção de pessoas despatriadas e pela redução de despatriamentos, o governo brasileiro se disponibiliza a receber as pessoas afetadas por essa decisão sob o estatuto pessoal providenciado pela Lei de Imigração Brasileira. Também se disse, o mesmo embaixador, preocupado com alegações de graves violações de direitos humanos e de restrições ao espaço democrático. Sabe o que a diplomacia brasileira faz? Ela deixa um espaço para negociação, para a construção da paz. É isso que se faz. Isso é uma estratégia de negociação. Condena seus direitos humanos, mas quem condena direitos humanos de um país tem que condenar também daqueles países que muitos parlamentares, políticos, enfim, acham que é o Deus na Terra. É preciso condenar os direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Seja na Nicarágua, na Venezuela, seja nos Estados Unidos, na Europa. Qualquer lugar. Não se pode aceitar a violação de direitos humanos em nenhum país, inclusive do nosso, que é violador de direitos humanos. Eu estou falando na condição de ministro de Estado de Direitos Humanos que sou. O Brasil viola direitos humanos. Então, é necessário, portanto, que nós reconheçamos isso. Tá? Ou seja, é preciso olhar também para dentro. É preciso olhar também, quando se olha para os Estados Unidos, se olha para a Nicarágua, se olha para a Venezuela, é necessário olhar também para a Arábia Saudita, é necessário olhar para a Hungria, para a Polônia, o que está sendo feito nesses países também. Né? Eu também não posso deixar de responder, dizia a deputada Reginete Bispo. Muito obrigado, deputada, pelas suas palavras de apoio. Só uma coisa que eu acho que eu devo dizer é o seguinte, também foi dito pela senadora Damares, né? O decreto de 2018, isso é um equívoco que as pessoas cometem, então eu tenho compaixão também por quem comete esses equívocos, não tem problema nenhum. O decreto de 2018 é um decreto que ele não cria exatamente uma política nacional de direitos humanos em empresa. Ele coloca uma série de diretrizes de adesão voluntária. Nós estamos querendo falar de uma coisa que realmente faz sentido. Eu estou falando aqui, desculpa, eu não gosto de usar esse argumento, mas acho que é importante as pessoas saberem do que a gente está falando para que a gente não se passe por desentendido. Eu atuo há mais de 10 anos com política de direitos humanos em empresa. Eu conheço todas as diretrizes da OCDE, conheço todas as diretrizes da ONU, conheço as diretrizes, todos os debates que envolvem esse tema. E, portanto, o que nós temos hoje está muito longe de ser um plano nacional de direitos humanos em empresa. E é o que a gente vai fazer, é o que a gente vai construir. Se fosse assim, não haveria, por exemplo, alguns projetos de lei que estão no Congresso Nacional que visam justamente implementar sistema de devida diligência, enfim. Mas eu entendo, nem todo mundo é especialista nesse debate, então é necessário que a gente tenha esse papel justamente de fomentá-lo e de ampliá-lo. Deputada Reginete, mais uma vez, muito obrigado, né, pelas suas observações. Só quero dizer que, olha só, a gente não fica só no plano da intenção. Não é só a intenção, nós temos, de fato, não é que nós vamos criar uma coordenação, né, especial, ela já existe. E ela como é que é o sobrenome dela? Fernanda, só para não esquecer. E ela é ocupada por uma pessoa da mais alta competência, que é a historiadora Fernanda Tomás.
Né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Então, a gente vai conectar as tragédias desse país, para que a gente possa, inclusive, se opor aos arautos da tragédia. Né? A tragédia da escravidão, que gerou a tragédia do racismo, que gerou a tragédia da desigualdade social, que gerou a tragédia das ditaduras, né? E da nossa versão à democracia. É assim que a gente vai construir. Por fim, minha amiga, né, deputada Carol da Tora, muito obrigado também pelas suas palavras, pelas suas manifestações. E não tenha dúvida, nós estamos juntos lutando para que o Brasil seja um país melhor. Com isso, senador, eu quero me colocar à disposição para receber. O ministro não respondeu, perdão. O ministro não respondeu a pergunta que eu fiz. Senador Girão, eu não sei. o ministro... Talvez ele não tenha anotado, foi muita coisa realmente. O que foi acertado aqui, inclusive na sua fala, e a senadora Damares, que vocês encaminhariam as Pode encaminhar, perguntas da Não, mas mesa. teve uma pergunta que eu fiz, viva voz, e eu gostaria de ouvir. É importante, é rápido, é só talvez ele não tenha anotado. Qual foi a pergunta, senador? Foi o seguinte, é porque o senhor falou agora há pouco em ciência, e é importantíssimo, né? A ciência, inclusive, questão do aborto, a ciência respalda que a vida Mas a começa pergunta, senador na Girão, eu estou abrindo concepção. uma exceção para você. Com 18 dias. Eu tô só, pergunta, é a mas pergunta. não faça Calma, a senador pergunta. Paim, Não, calma. eu estou muito calmo. É a Se eu não pergunta. tivesse calmo, eu teria intervido nesse debate, mas- quando ele descambou para um lado que eu particularmente discordo. Mas vou respeitar. Eu peço a Vossa Excelência faça a Pronto, pergunta. a pergunta que eu fiz aqui é a questão da portaria 2561. Né? O que o Ministério dos Direitos Humanos fez para defender o direito das mulheres, os direitos humanos das mulheres com relação à portaria 2561 do Ministério da Saúde, que evita, que não deixa mais, não obriga que se identifique o estuprador, que para a gente possa identificar o estuprador nesse crime hediondo. Eu queria saber... Entendi, senador. O ministro vai Senador, responder. eu vou mais uma vez, já que nós temos tendo um diálogo tão franco, eu vou ser muito franco com o senhor. Não estou dizendo que é o seu caso, mas essa pergunta, ela traz consigo, para mim, uma concepção absolutamente errada do que significa proteger uma mulher que é vítima de estupro. Proteger uma mulher vítima de estupro, com toda a dor, com toda a violência que ela sofreu, ainda sendo obrigada a declinar o nome daquele que a estuprou, sendo que muitas vezes é alguém que está próximo dela, alguém que certamente ela não quer, né, por conta de uma série de motivos que dizem respeito à relação dela. Obviamente que cabe à polícia investigar, que cabe às autoridades perseguir, mas não se pode impor mais sofrimento e dor e obrigação para uma mulher que foi estuprada. Eu não vejo sentido numa coisa dessa. Eu acho que isso é violação de direitos humanos, senador. Senador, mas como é que vai se identificar o estuprador? A polícia como é que vai se identificar? Mas, senador Girão, o ministro está com a palavra, ele ouviu. A pergunta é como se vai identificar se não tem mais boletim de ocorrência. Só isso. Senador Girão, ele está respondendo. Eu respondi, senador. Não adianta interpelar ele toda hora. Não respondeu. Eu Você pode não respondi, gostar da senador. resposta. O senhor não gosta da resposta, é outra coisa. É isso. O senhor não gosta da resposta porque o senhor tem uma concepção que para mim é completamente contrária a tudo que eu acredito, que é de impor mais dor e sofrimento para uma mulher. Ou seja, isso eu não vou sinceramente. Não é objetivo, mas esse é o resultado. Isso aí eu não vou compactuar. Eu não fui criado desse jeito, não concordo com essas posições e para mim defender uma mulher é ouvi-la. É olhar para ela e perguntar para ela o que ela quer fazer e como ela quer lidar com as coisas. Se a gente ouvisse o que as mulheres têm a dizer, senador, talvez elas não passassem pelas situações de violência que elas passam cotidianamente. Então vamos pensar em fazer política para ouvir as mulheres primeiro do que impor mais obrigações para elas? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que fazer nos próximos tempos. Senador Paulo Paim, muito obrigado. Mais uma vez quero dizer que o senhor é um orgulho para o Brasil, viu? Ministro, você também, ministro. Queria agradecer muito ao ministro do Estado, Silvio Almeida, pelas suas respostas, pelo tempo todo que ficou conosco aqui. A gente agradece muito. O senhor voltará naturalmente outras vezes. Eu acho que nesse momento, pessoal, eu pediria a todos aqui, que eu sei que todos estão de pé e que gostariam, ministro, em primeiro lugar, de dar uma salva de palmas a você de pé, pela forma brilhante, elegante, como que tratou todo esse debate.
E vamos tirar uma foto coletiva. Declaro encerrada a nossa audiência pública.